Olha, eu sou o pastor Nilson Messias, certo? Sou pastor da Igreja Evangélica Ministério da Profecia aqui em Goiânia. E estou mais uma vez gravando outra videoaula com temas bíblicos, tá bom? Eu quero que você entenda que essa videoaula é gravada de forma ao vivo e caseira, então há interferências de barulhos, de dicção, alguma coisa aí que você não concordou, me perdoe por favor. A gente está aqui gravando, na verdade, de uma forma bem caseira esses vídeos, mas tem surtido um efeito positivo. Aqui é o nosso Disque Pastor. Se você quiser falar conosco, você pode com certeza entrar em contato através de um desses telefones, tá bom? Nós temos aí todas as operadoras à sua disposição. Aí está o nosso e-mail, aí está o site de nossa igreja. Você pode também entrar lá, dar uma espiadinha, com certeza você vai gostar, tá bom? Então, nós estamos aqui com um tema bastante interessante, tá? Um tema aqui realmente bastante interessante para nós. O tema de nossa videoaula de hoje é falsos pastores. Desculpe aí, falsos pastores, né? Apocalipse capítulo 2, versos 2, diz: conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não pode suportar os maus, e que puseste a prova os que se dizem apóstolos e não o são, e achaste mentirosos. Apocalipse também 3:9 fala: eis que farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei com que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Estes dois textos, dois versículos bíblicos, são bastante interessantes, porque ele retrata uma velha artimanha de Satanás para questionar a igreja de Deus. Que artimanha? Colocar no meio do trigo joio, pessoas falsas, pessoas mentirosas, pessoas que se dizem obreiros, que se dizem crentes e na verdade não são, e ficam contaminando para que as pessoas desacreditem do evangelho. Então o meu trabalho aqui, a minha função, acredito eu, é mostrar para o máximo de pessoas possível a existência e a fidelidade de Deus, e fazer com que essas pessoas elas venham a acreditar em Deus. Este é o meu trabalho. Por isso eu faço essas videoaulas, por isso eu fico de casa em casa por várias vezes, orando por pessoas de diversas religiões, simplesmente apresentando Deus, sem apresentar nem mesmo às vezes o nome da minha igreja, certo? Nesse texto nós temos alguns pontos críticos que eu quero mostrar para você como que Satanás está fazendo, certo? Primeiro ponto crítico, o que acontece? Existem pessoas que se dizem evangélicos, eu digo isso com base em testemunhas, que estão oferecendo documentos falsificados de igreja, certo? Agora mesmo aqui na minha cidade, um obreiro da minha igreja teve uma experiência de uma pessoa oferecendo para ele credenciais de pastor, de conferencista, por R$300, uma documentação completa, claro que uma documentação falsa. Então nós vemos aí pessoas carimbando, fazendo carta de recomendação para se apresentar no meio do povo de Deus como pessoas que se dizem de Deus. Vários motivos levam essas pessoas a isso, certo? Vários motivos tem levado essas pessoas a isso, mas o final de tudo isso é uma grande mentira. Se essas pessoas entram, essas pessoas se apresentam como crentes, depois você vê aí a bomba, depois você vê aí o escândalo, vê as pessoas incrédulas dizendo que nunca mais vai servir a Deus devido a essa situação, tá bom? E realmente a questão aqui da credencial falsa é uma coisa muito séria, certo? Então, e também a ausência da documentação é outra coisa muito séria que está acontecendo. Você convida uma pessoa para a igreja, ele não leva uma carta para mostrar que está vinculado. O que é essa carta de recomendação? Alguém lá atrás está dizendo que esse obreiro ele é aprovado em sua igreja. Carta de recomendação serve isso. Uma credencial
credencial válida. Por exemplo, nós temos o cuidado de entregar uma credencial válida para a pessoa por um ano, por exemplo. Depois essa credencial tem que ser renovada, justamente para impedir que essa pessoa fique usando essa credencial por vários anos. Às vezes nós encontramos pessoas com credencial aí de 73, credencial de 86, que nunca foi validada, e você pergunta por quê. Ele põe um monte de culpa na igreja. Com o tempo você percebe, com o tempo você vê que essa pessoa, na verdade, ele é um verdadeiro picareta. Então nós temos que tomar cuidado, certo, com essa questão de credencial. Quando a pessoa chegar em nossa igreja, cadê sua credencial? Cadê sua carta? O que aconteceu? Eu não tenho, tá vencida, me dá o nome do seu pastor. Ou seja, o pastor aqui não é uma autoridade nesse sentido, ele é simplesmente uma testemunha de que esse obreiro é um bom obreiro, ou esse obreiro não é um bom obreiro. A maioria deles não tem nem vínculo com igreja nenhuma, andam por aí fazendo coisas erradas. Então a questão da credencial, a questão da carta de recomendação, ela é uma coisa crucial para qualquer igreja. Devemos tomar esse cuidado. Estou falando isso para nossos colegas pastores, para você que pertence à igreja, está ouvindo esse vídeo, essa questão, e mesmo assim corre o risco ainda desse documento ser falso. É bom que tenha o telefone do pastor, se dá uma ligada, se for uma pessoa que você não conhece, tá bom? Outra coisa, outro ponto crítico que nós devemos observar nessa questão aqui das mentiras que Satanás está lançando no meio do povo de Deus, é mentiras envolvendo personalidades importantes da nossa igreja. O mais engraçado é que nós temos uma tendência horrível de acreditar nisso. Se eu sair daqui de uma esquina, sair dizendo que o seu fulano lá, eu peguei ele no motel com uma mulher, por exemplo, essa história sai por todo canto dizendo que fulano foi pego com ciclano no motel. Isso é uma coisa ridícula. Essas pessoas não têm nem chance de se ofender. Com permissão, aqui eu vou citar o nome do homem de Deus, Marcos Feliciano, que conta o seu testemunho lá, que um picareta lá disse que tinha uma mulher da vida, uma irmã que era mulher da vida, e se ele não desse tanto para esse picareta, ele ia pagar a mulher dele, a irmã dele, para sair dizendo que tinha ficado com Marcos Feliciano. Então, isso é comum. Minha esposa mesmo estava trabalhando e de repente um jovem, falando sobre crente, um jovem pegou e disse: olha, lá em Brasília, lá no hotel lá estava fulano e fulano tomando uísque, bebendo. E na primeira instância foi aí que eu vim descobrir como que Satanás está fazendo, porque eu fui investigar, descobri que um fulano mora numa parte do país, outro fulano mora noutra, e na data que ele falou, não existia agenda dessas duas pessoas, era um cantor empregador para Brasília. Então foi uma grande mentira. Eu percebi o que Satanás estava fazendo. Eu percebi que Satanás estava inventando mentira e soltando mentira no meio da sociedade para com o povo de Deus, para questionar a integridade dessas pessoas. Eu quero dizer para você que eu não estou defendendo, como eu já falei aqui, os picaretas, as pessoas falsas, as pessoas mentirosas. Não estou defendendo essas pessoas, dizendo que as pessoas são santas. Eu quero dizer para você que ter mais cautela um pouco quando você for, certo? Quando você for ouvir, porque no nosso item aqui, no item 3, fala da nossa facilidade, como eu já falei antes, de acreditar em mentiras. Então falou, está falado, não falou, não está falado. Então nós temos essa facilidade de acreditar nisso, temos essa facilidade de ouvir isso, certo? E achar que é verdade. E nós, os crentes, porque nós queremos nos sair do mal, porque nós queremos nos conservar santos, certo? Na hora que nós ouvimos falar que alguém fez uma coisa errada, nós nos escandalizamos. E nem sempre é assim, certo? Nem sempre é assim. Nós devemos, como diz aqui Apocalipse, o capítulo 2, verso 2, suportar, não podemos suportar os maus, certo? Colocar à prova as pessoas realmente, colocar à prova. Então, vale tanto para quando nós desconfiar, ou para quando nós queremos acreditar nessas pessoas, colocar à prova para saber se realmente é uma pessoa de Deus, certo? A grande estratégia do diabo é os falsos obreiros. Como é que está surgindo falsos obreiros no meio da igreja? Eu vou explicar para você melhor.
Um exemplo, nós ganhamos uma pessoa para Jesus, com poucos dias ele está colocando uma gravata no pescoço, ou um terno, e indo para a igreja como se fosse um obreiro. Normalmente essas pessoas começam a chamar essas pessoas de pastor. Pastor fulano, e ele não é. Às vezes ele nunca foi consagrado a nada. Alguns têm a honestidade para dizer assim, eu não sou pastor. Outros não. Segura aquilo, fica com aquilo. E depois ele escandaliza lá na frente. Aí a própria comunidade diz, o pastor fulano, ele fez isso. Porque ele era conhecido na sociedade como pastor e na verdade não era. Outra coisa que acontece muito, o membro da igreja, um obreiro qualquer da igreja, aluga um salão, coloca lá uma igreja, um ponto de pregação. As pessoas começam a frequentar e começam a chamar essas pessoas de pastor ou de pastora. E essas pessoas, eles não são isso. Mas eles continuam dizendo, com o tempo, ele diz, eu sou o pastor dessa igreja. E na verdade ele não é o pastor daquela igreja. Ou seja, ele pode até ser um pastor local, mas ele não foi consagrado a pastor. Outro erro grande é achar que toda pessoa que é formada em teologia, ele é pastor. Eu vou te explicar nessa videoaula como que você é pastor, se torna um pastor, através da consagração. Alguém que é pastor vai lá e consagra você a pastor. Unge você. Isso vem de geração em geração. É uma forma de passar a unção, certo? Dos pastores de um para o outro. Isso passou desde a época de Jesus até agora. Então, se a pessoa não recebe uma unção para diaconato, ele não é diácono. Se a pessoa não recebe a unção para o presbitério, ele não é presbítero. A forma é receber a unção, é ajoelhar, impor as mãos ou derramar o óleo, seja qual for o costume da igreja. Mas isso não está mais acontecendo. Então, quando você vira para ele, eu sou obreiro, onde você foi consagrado? Eu não sei. Eu não tenho credencial, eu não tenho carteira, mas fulano me consagrou, certo? Ou com um caso que eu vi aqui, uma pessoa foi levantada para ser evangelista, de evangelizar em grupo, de evangelizar de casa em casa. Chegou na igreja dizendo que era evangelista, que era um ministro do evangelho. E isso tudo é grande mentira. Nós devemos tomar cuidado muito com essas coisas, é certo? Por exemplo, as pessoas que se formam em direito, eles não são advogados. Para ser advogado, eles precisam fazer uma prova e ser recebido pela OAB. Então, uma pessoa para ser pastor, não basta só ele fazer um curso. Ele tem que ser consagrado a pastor. Esses 2 dias eu vi um exemplo mais ou menos igual a esse. Uma pessoa mandando colocar em uma edição, na frente do seu nome, o título de pastor. Porque ele dizia que já ia ser consagrado. Mas ele não podia ter feito aquilo porque ele não era pastor ainda. Então nós temos que tomar muito cuidado para quando uma pessoa for dizer para você que é pastor, uma pessoa for dizer para você que é obreiro, se saber qual é a origem dele, quem que aprova o seu apostolado, o seu episcopado, quem que aprova o seu ministério, quem deu para ele esse aval. Então isso é muito sério. Não basta só porque a pessoa é usada, faz muito barulho, revela, mostra o oculto, mostra o que está escondido, cura, e você olha e diz, é homem de Deus. O verdadeiro homem de Deus, ele é conhecido pelas suas ações. Ele é conhecido no seu dia a dia, e não no seu barulho feito no culto, não na sua retórica, na sua oratória, no seu ótimo sermão feito em uma tribuna de uma igreja. O homem de Deus, ele é revelado que se é homem de Deus, é no seu dia a dia. É se ele não está se prostituindo, é se ele não está adulterando, é se ele não está traindo a sua esposa, é se ele não está dando calote às pessoas, é se ele não está enganando as pessoas, é se ele tem um linguajar digno, certo, de um homem de Deus. Você conhece o homem de Deus no dia a dia, só que isso, quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Por que que fica mais difícil? Porque a pessoa cria fama. Às vezes dentro da casa dele, ele é um Zé Ninguém. Dentro da casa dele ele é um problema. Dentro da casa dele ele é uma pessoa no meio da sua sociedade que ninguém o tem como homem de Deus. Eu conheço aqui próximo de um homem que se diz pastor, vendendo armas para drogados, traindo a mulher com 3, 4 mulheres.
As igrejas não conhecem, não sabem como é que ele está. Chama ele, ele veste um terno, ele coloca uma gravata, pega uma Bíblia debaixo do braço e vai pregar nas igrejas. Quando chega lá, ele ainda fala ainda que foi usado. Uma vez eu perguntei para Deus, eu disse para o Senhor, por que tu usa essas pessoas? Por que, Pai, tu usa essas pessoas? Tem tanto homem de Deus sincero que precisaria ser usado pelo Senhor. O Senhor me respondeu dizendo, eu não uso. Não sou eu quem uso. A gente vai para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para estes homens, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Aí eu pergunto, como é que Deus usa uma pessoa se ele diz na palavra que nem conhecer ele conhece? Então como é que Deus usa? Realmente não é Deus que usa essas pessoas. Essas pessoas estão enganando e sendo enganadas. Então você, meu amigo que está ouvindo essa videoaula, simples, de forma muito humilde. Isso aqui é um despertar para você. Tome cuidado. A Bíblia fala aqui, ó, no texto 2, novamente, no versículo 2 de Apocalipse, no capítulo 2, diz, olha, e que provaste, e que puseste à prova o que se diz apóstolo. Nós temos que realmente questionar qual é a tua origem, de onde que tu veio, cadê o teu documento, quem te consagrou a pastor, quem te consagrou a obreiro, certo? Me dá o telefone dessa pessoa. Não simplesmente pegar a pessoa e abrir as portas para ele. Apóstolo Paulo, apóstolo João já tinha dificuldade com esse tipo de pessoa. Só que hoje nós não estamos mais tendo dificuldade, porque não estamos olhando para isso. Precisamos olhar pelo bem do Evangelho, para o bem das almas que estão perecendo, por causa dessa astúcia cilada do diabo. Eu sou o pastor Nilson Messias, e aqui está mais uma videoaula. Que Deus abençoe as pessoas que ouviram essa videoaula.